Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos a essa questão que diz o seguinte: o volume de ácido clorídrico gasoso medido em litros na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, necessário para neutralizar 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol de KOH é igual a quanto? Dados: a constante dos gases perfeitos, R, é 0,082 atm vezes litro, mol vezes Kelvin. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala em reação de neutralização, a gente está utilizando um ácido mais uma base. Então, eu tenho o HCl com o KOH. E aí a gente vai produzir um sal, que é o KCl, cloreto de potássio, mais água. Então, está aqui a nossa equação já balanceada. Os coeficientes estequiométricos vão ser 1 para 1, para 1 para 1. Logo, a gente sabe que a gente tem 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de HCl, reagindo com 1 mol de KOH. A questão diz para a gente que a gente tem uma quantidade de 5 vezes 10 elevado a menos 2 mols de KOH. E ela pergunta qual vai ser a quantidade que a gente vai ter. Na verdade, ela não está nem perguntando isso, ela quer saber o volume de HCl. Mas, primeiro, se eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 mol de KOH, qual que é o número de mols que eu preciso ter de HCl para neutralizar esses 5 vezes 10 a menos 2 mol de KOH? Vai ser o mesmo número de mols. Já que eles têm uma proporção de 1 para 1, observe que 1 mol de ácido clorídrico neutraliza aqui, é utilizado na neutralização de 1 mol de KOH, né? A gente precisa da mesma quantidade aqui embaixo também. 5 vezes 10 a menos 2 mol de KOH, logo X vai ser 5 vezes 10 a menos 2 mol de HCl. Tá? Então, porque eles têm a mesma proporção. Então, a gente tem 5 vezes 10 a menos 2 mol de ácido clorídrico. Agora, a gente está falando que estamos trabalhando na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, né? Na CNTP, a gente tem uma pressão de 1 atmosfera, a gente tem uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273 kelvins, tá? Então, o que a gente pode falar também na CNTP é que a gente tem um volume molar que ele é igual a 22,4 litros para cada mol. Logo, se eu tiver 1 mol de HCl, 1 mol de ácido clorídrico, em 1 mol a gente ocupa um volume de 22,4 litros de ácido clorídrico. Só que a questão diz que a gente tem 5 vezes 10 a menos 2 mol de HCl, porque essa é a quantidade de HCl necessária para neutralizar 5 vezes 10 a menos 2 mol de KOH. Então, com 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol de HCl, quantos litros a gente vai ter de ácido clorídrico? É isso que a questão quer que a gente resolva, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, esse 5 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa de escrever assim, 0,05 mol, tá? Então, 5 vezes 10 a menos 2 é igual a 0,05. Você pega 0,05 e multiplica por 22,4 e vai pegar o x e multiplicar por 1. Você vai fazer uma regra de 3. X vezes 1 vai ser x, 5 vezes 10 a menos 2 vezes 22,4 vai dar 1,12. Então, a gente vai ter 1,12 litros de ácido clorídrico que a gente vai precisar para fazer essa neutralização. A alternativa correta vai ser a letra A. Antes de você ir embora, eu vou resolver essa questão de um outro modo, tá? Eu já resolvi a questão aqui, fazendo apenas por regras de 3, né? A gente ficou fazendo algumas multiplicações cruzadas e já chegamos na resposta. Mas, de repente, você quer fazer essa mesma questão, só que utilizando a equação de Clapeyron. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vamos fazer o mesmo exercício, só que pela equação de Clapeyron. O que você precisaria saber é, a questão diz que está na CNTP. Você tem que saber que na CNTP a pressão é de 1 atm, a temperatura é de 273 kelvins, tá? Sabendo disso aqui, você vai conseguir calcular o seu volume. Então, vamos lá. Eu tenho PV igual a nRT.
O volume é o que eu quero saber, joga a pressão para o outro lado da equação. Aí a gente vai ter volume é igual a nRT sobre P. Vou copiar aqui embaixo a equação, só que já substituindo os valores. Número de mol são 5 vezes 10 a menos 2 mol que a gente vai ter do HCl, né? Vezes a constante dos gases, que é 0,082, atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é de 273, né, kelvins, que a gente está falando na CNTP. Isso tudo aí a gente vai dividir, vou colocar aqui, vamos dividir pela nossa pressão. Qual foi a pressão que a questão passou para a gente? Vou dar uma olhadinha aqui em cima, ó. Pressão, ah não passou, né? É de 1 atmosfera, porque a gente está na CNTP. Ele só disse que está na CNTP. Então a temperatura e a pressão ele não tinha dado. A gente tem isso aí tabelado. Sempre na CNTP a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 273 kelvins. Aqui você vai fazer o seguinte. Vai pegar 5 vezes 10 elevado a menos 2, vai multiplicar por 0,082 e vai multiplicar por 273. O valor disso daí vai dar para a gente vamos botar 1,12 praticamente, tá? Deu aqui um cálculo que eu fiz, 1,19. Só que dá para arredondar aqui para 2, se eu for eliminar esse 9 daqui, né? Então a gente fica com 1,12 mesmo. 1,12 o quê? Bom, o mol aqui em cima corta com o mol embaixo, o Kelvin aqui em cima com o Kelvin aqui embaixo com o Kelvin aqui em cima. Aí vai ficar atm vezes litro. Isso aí sobre 1 atmosfera. Aqui embaixo eu já coloquei o meu volume, a gente vai cortar atm com atm e dividir 1,12 por 1, que vai dar o próprio 1,12. Então a gente vai ter 1,12 litros de HCl, que são necessários para a gente fazer aí a neutralização daquele KOH, beleza? É bem tranquilo. Questão, então, a gente pode utilizar a equação de Clapeyron para resolver. A gente pode resolver a questão também só utilizando regras de 3, fazendo tipo cálculo estequiométrico. E é um exercício bem tranquilinho de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!